Bem-vindo ao meu canal Divino Criador, e meu nome é Cristiane e hoje eu vou falar o segredo da sua mente. Tudo começa na sua imaginação. A nossa imaginação é que cria o futuro. E é engraçado que o próprio Albert Einstein disse uma frase muito importante uma vez. Ele falou que a imaginação e o sentimento têm mais poder que o nosso conhecimento. Então, a sua imaginação e o seu sentimento cria a realidade que a gente precisa. E se isso, é isso que a física quântica fala também sobre. Então, se você tem pensamentos negativos, vai atrair coisas negativas. É a mesma coisa que eu quero ouvir um rádio, um rock 99.1 e você tem que ir lá e sintonizar na frequência, o rádio entra em sintonia naquela frequência que é da tua vida. Nós estamos o tempo todo entrando em frequência que a gente mesmo emite, daí a gente recebe mais daquilo, porque nós somos seres eletromagnéticos. Então, o que você emite de volta é tudo que acontece. Hoje, no decorrer da minha trajetória com o autoconhecimento, eu comecei a ter um despertar melhor das coisas e refletir. E hoje eu vim aqui para conversar um pouco com vocês, que muitas vezes a gente na vida tá de mal com a vida, tá de mal com as situações que a gente está vivendo, que realmente essa dificuldade, mas a partir do momento que a gente tem a consciência de que eu crio, você cria a sua própria realidade, a gente começa a mudar a forma da gente pensar, tá? Nesse decorrer do tempo dos meus estudos aqui, com a ressonância harmônica, com a física quântica e com a espiritualidade, eu comecei a perceber e entender que quem cria a nossa realidade somos nós mesmos. Então, o que a gente está criando para a gente? Que tipo de realidade a gente quer? Por exemplo, a gente pensa, já acorda de manhã e não agradece, né? A cabeça, a mente, ela já fica pensando em uma série de coisas que vai acontecer, que vai fazer durante o dia, eu vou pegar determinada condução, eu vou pegar trânsito. Então, a gente acaba vivendo nessa questão da forma com que a gente pensa. Com a expansão da consciência e a gente começar entendendo que a gente que cria a nossa própria realidade, que a gente é a frequência, o que a gente vibra. Se a gente vibra na escassez, a gente vai atrair mais do que? Mais escassez. Se a gente a frequência da carência, a gente atrai mais o que? Mais carência. Então, que a gente possa começar a refletir melhor. Não é fácil. É todo um exercício, existem técnicas que as pessoas fazem, né? Mas o que eu comecei a praticar? Esse tipo de exercício. Ao levantar, mesmo que a minha mente ela esteja ali já pensando em um monte de coisas, porque é aquele dia, aquela rotina, porque eu vou trabalhar, eu procuro, antes de sair, pensar que o dia vai ser maravilhoso, que tudo vai dar certo, que as coisas vão acontecer como tem que acontecer. É claro que imprevistos surgem na vida da gente. É claro que o dia, às vezes, a gente também vai planejar de uma forma e às vezes vai sair um pouco fora daquilo que a gente planejou. Mas vamos agradecer, porque quanto mais você agradece, mais coisas boas vêm. De repente o seu dia não tá legal, mas às vezes você começa a olhar para o lado, como muitas vezes eu me vi, e de repente eu vejo outras pessoas que também estão em uma situação que às vezes eu penso assim, falo, poxa, difícil seria estar nessa situação ou passando por isso, entendeu? E eu tô aqui, sabe? Tô indo, tô conseguindo. E, e a pessoa tá ali tentando também, sabe? Buscando, mas muitas vezes a pessoa não sabe que ela tá criando aquilo para ela.
entendeu? Então, quando eu me vejo em situações como a gente, apesar de ter essa forma de consciência de pensar que as coisas podem ser diferentes, a gente também tem que entender que nem tudo está no nosso controle. Nem tudo está no controle da gente. Muitas vezes, é que nem eu falo, é um trabalho. É um trabalho de expansão da consciência, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho que todos os dias você vai reprogramando a sua mente, entendeu? E muitas vezes, por mais que você tenha um entendimento, mas as circunstâncias ao redor ou as situações te levam a ter preocupações, a como é que se diz? Passar por situações que muitas vezes você não está prevendo aquilo, mas às vezes aquilo você está atraindo. Então, a partir do momento que a gente começa a ter a consciência disso, a gente começa a mudar essa frequência. De que forma que a gente muda essa frequência? Quando acontecer algo que realmente para você pode não ter sido agradável, alguma coisa, mudar o foco daquilo e tentar pensar para que era aquilo, né? A própria barra de Axis, apesar de eu não conhecer muito, ela tem algumas frases que você acaba utilizando, me parece que é assim, tipo, universo, por que está acontecendo isso? Seria mais ou menos essa pergunta. Então, muitas vezes, o que eu preciso aprender com isso? Entendeu? Então, sempre refletir da forma, ao invés da gente ficar reclamando, ao invés da gente ficar, sabe, julgando ou culpando, às vezes, porque fulano fez isso comigo. Sendo que não, que nós que estamos criando aquilo, entendeu? Às vezes aquelas circunstâncias veio para te ensinar alguma coisa, tá? E isso a gente vai exercitando cada dia. E aí a gente vai percebendo que as coisas vão melhorando, tanto o nosso ponto de vista, como as situações, por piores que seja, entendeu? Não adianta você chegar e ficar só pensando naquele problema, entendeu? Você tem que pensar o quê? Vamos criar uma outra coisa, vamos tentar mentalizar. Por quê? Porque a nosso cérebro, o nosso subconsciente, ele tem muitas crenças, muitos paradigmas, muitas informações. Então, quando a gente realmente pensa ou ver algo acontecer, muitas vezes ele vai no nosso cérebro buscar aquela informação de algo que a gente já vivenciou com aquilo e vai mostrar e vai dizer assim, olha, tá vendo? Essa situação vai te levar a isso. Ou essa situação vai chegar nisso. Então, a gente tem que o quê? Não, é como se fosse ressignificar tudo isso, né? Não é que aquela situação eu passei e aconteceu isso, que agora vai acontecer. Tá tudo bem, a gente tá mais maduro, a gente vai saber lidar também com aquela situação. De que forma? Sabe? Confiando, pensando positivo, pensando que aquilo é passageiro. Muitas vezes a gente costuma já prever, acontecer uma situação e você já fica, vai acontecer isso, isso. Ou então o futuro também não pertence. Não pertence, então quer dizer, vamos pensar que aquilo veio para não vai acontecer mais, ou então os imprevistos vão acontecer, faz parte do nosso processo, do nosso crescimento, mas o que eu vou criar? Eu vou criar uma outra realidade. Um dos exercícios que eu gosto muito e que eu faço é que ao dormir, que a gente está nesse momento que você vai dormir, o seu cérebro ele tá o quê? Ele tá entrando no beta, né? Então, como a gente faz para criar essa realidade? Então, visualizando a vida que você quer, visualizando as coisas, as conquistas. Por mais que o mundo externo ele não te dê essa segurança, ele te mostre outra realidade, mas pensar sempre em coisas que você deseja, naquilo que você já quer viver, entendeu? E tudo que você deseja, que você sente no teu coração, aquilo já é real.
Então, muitas vezes eu estou passando por uma situação difícil, eu não estou conseguindo pagar as minhas contas, ou o dinheiro não chega no final de semana, ou não chega nem no final do mês, entendeu? Mas o que que eu vou pensar? Eu não vou ficar pensando, meu Deus, e agora o que que eu vou fazer? E o todo, o universo que não me responde, entendeu? Olha a minha situação. E nem ficar olhando a situação em volta, entendeu? Porque olha a minha vida e eu tô. Não, já prevendo um futuro. Você tem que fazer o quê? Você tem que pegar e pensar. Isso, essa situação, ela vai mudar. Essa situação é só temporária. E isso a própria Bíblia diz, não se sobre aos problemas que a gente, o dia de amanhã não pertence a nós. Pertence sim na questão do que você está criando, do que você está pensando. Então, quando você, um dos momentos melhores para você visualizar e criar sua realidade, principalmente, não só no seu dia a dia, mas na hora em que você vai dormir, você deita, você começa a mentalizar todos aqueles desejos de que aquela situação já melhorou, que você já conseguiu o emprego dos seus sonhos, que você já está ganhando aquilo que você deseja, mesmo que aquilo pode não parecer ser real naquele momento. Entendeu? Mas você continua visualizando aquele carro que você tanto deseja, se você não tem ou se você quer trocar, aquela sua casa quitada, entendeu? Aquela viagem que você tanto sonha e planeja fazer com a sua família e porque diante das condições ou da situação você não tem conseguido realizar isso, mas é um desejo do seu coração, é um desejo da centelha divina, porque você tem aquele desejo ardente. Então, uma das coisas que a gente aprende também é que como que se cria a nossa própria realidade? Tudo surge do que? Da mente, de um pensamento. Só que o pensamento, só por si, ele não funciona. Você tem que sentir que aquilo é verdade, que aquilo é real, que aquilo está acontecendo, porque é no momento presente, entendeu? Quando você sente, o cérebro, a mente, o pensamento é eletro e o coração é magnético. Então, isso é eletromagnético nós somos. Quando eu falo que nós somos eletromagnéticos, é sobre isso. É você que vai criar, entendeu? Tudo que você deseja já existe no plano universal, entendeu? Ele só precisa se materializar aqui. Aqui nós estamos na terceira dimensão. Aqui é tudo material. Então a gente precisa ver. Só que se você tem um desejo do teu carro, assim como o professor Hélio Couto fala, você já se imaginar recebendo, tendo aquele carro. Que aquele carro já está na sua garagem. Entendeu? E não adianta você aí, só que tem um processo, tem um tempo para aquilo se materializar. E o tempo não é nosso, mas você já acredita que já é real, você não pode duvidar. Quando você duvida, aquilo some, é como se fosse assim, some e depois você tem que recriar tudo novamente. Então, eu comecei a pensar de forma diferente, a tentar criar. Às vezes a gente pode fazer até técnicas de como, acho que Joyce Murphy, ele fala sobre como a gente começar criando, por exemplo, uma flor. Ele cita até um exemplo em uma das palestras dele, né? Que a pessoa começa a imaginar ganhando aquela rosa. E realmente às vezes acontece. Então começa com coisas pequenas, né? Ao invés de co-criar coisas grandes, né? Então, fica aqui a dica para vocês, né? Que eu vou estar trazendo mais vídeos de autoconhecimento, sobre a lei da atração, sobre a física quântica, né? Para que a gente possa juntos expandir, para que a gente possa mudar e conseguir co-criar, porque Deus, a fonte maior, o todo, a centelha divina, ela é a criadora e nós somos os co-criadores da nossa realidade. Então, que a gente possa estar criando e co-criando uma vida melhor, abundante, de felicidade. Obrigada.